E aí, pessoal, bom dia. Para aqueles que ficaram com dúvidas aí referente a mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, vou explicar então agora, tá? Primeiramente, fazer calcular o mínimo múltiplo comum e encontrar também o máximo divisor comum de números, eu vou fazer uma decomposição em fatores primos. Para isso, eu tenho que saber o que é um número primo, certo? Para eu fazer uma decomposição em fatores primos, eu preciso saber quem que é esse número primo aqui. Então vamos lá. O número primo, os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores naturais, o número 1 e ele próprio. Ou seja, então todos os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele próprio, eles são chamados de números primos. Por exemplo, o número 1. O número 1 não é primo, porque ele só é divisível por ele mesmo, que inclusive é 1, né? Então ele só tem um divisor natural. O 2 é primo, por quê? O 2 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Lembra qual que é a condição? Ser divisível por 1 e por ele próprio. O 2 é. O 3 também é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele próprio. O 4 não é um número primo, por quê? Ele tem mais de dois divisores naturais. Ele é divisível por 1, por 2 e por ele mesmo, que é o 4, ou seja, ele tem três divisores naturais. Se ele possui três divisores naturais, então ele não é primo, né? O 5 é um número primo, por quê? Ele possui apenas dois divisores naturais, o 1 e ele próprio. O 6. O 6 será que também só possui dois divisores naturais? Olha só, o 6 você consegue dividir por 1, por 2, por 3 e por 6, que é ele próprio. Ou seja, olha, o 6 tem quatro divisores naturais. Então, 6 não é primo. Porque para ser primo só pode ter 2, certo? Então, 6 não é primo. O 7 é primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele próprio. O 8 não é primo, porque o 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por ele mesmo. Ou seja, tem quatro divisores. Então, ele não é primo. O 9 é primo? Também não, porque ele é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, ou seja, tem 3. O 10 também não é primo, por quê? Ele tem mais de dois divisores naturais. O 1, o 2, o 5 e ele próprio. Inclusive, o único número par que é primo é o 2, porque todos os outros números pares terão mais de dois divisores naturais. Então, vamos pular o par na sequência, tá? Porque o único número par que é primo é o 2. O 11 é primo, porque só divide por 1 e por ele próprio. O 12 eu já sei que não vai ser primo, porque ele é par. Pula. O 13 é primo, só divide por 1 e por ele próprio. 14 é par, pula. O 15 é primo? Não, olha, é divisível por 1, por 3, por 5 e por ele mesmo. Tem quatro divisores naturais. Para ser primo só pode ter 2. 16 é par, pula. 17 é primo. 18 é par, pula. 19 é primo. 20 é par, pula. 21 não é primo, porque ele é divisível por 1, por 3, por 7, por ele mesmo. E por daí por diante, tá? Próximo aqui seria o 23 e por aí vai, tá? Não tem um algoritmo, ou seja, uma formulinha que você coloque qualquer número e tenha como resultado um número primo. Assim como a gente faz com os números pares e ímpares, por exemplo, tá? Então, não tem, tá? Não tem uma formulinha para encontrar, colocar qualquer número natural e ter como resultado um número primo. Bom, nós precisamos saber isso aqui, ó. Quem são os números primos? Porque são eles que nós vamos utilizar na decomposição em fatores primos, ok? Então vamos lá. Então eu vou decompor aqui, eu quero saber quem é o mínimo múltiplo comum entre 16, 25 e 42. Eu quero saber o menor divisor comum entre eles. Então, para saber, eu vou decompor. Quem é o primeiro número primo aqui? É o 2. Algum desses três números é divisível por 2? É, ó. O 16 é divisível por 2, o 25 não, mas o 42 é. Então, ó, se tem alguém que é um deles, pelo menos, for divisível, coloca. Então, ó, tem 16 dividido por 2 dá 8. 25 dividido por 2 não dá, então só copio. 25 não é divisível por 2, né? 42 é divisível por 2? É.
Alguém ainda é divisível por 2 aqui? Ó, o 8. Ah, e se ninguém fosse divisível por 2 mais? Eu pegaria a sequência, tentaria o 3, o 5, o 7, daí por diante. Mas eu tenho pelo menos um número que ainda é divisível por 2. Que no caso aqui é o 8. Então, eu coloco novamente o 2 aqui. Então, vamos lá. 8 é divisível por 2, que dá 4. 25 não é divisível por 2, eu copio. 21 também não é divisível por 2. Para ser divisível por 2 tem que ser um número par, né? Certo? Alguém aqui ainda é divisível por 2? É o 4. Enquanto for divisível, eu vou colocando aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 25 não é, eu copio. 21 não é, eu também copio. Ok? Alguém ainda é divisível por 2? É, o 2. Coloco novamente. 2 dividido por 2 dá 1. Quando chega em 1, acabou, tá? 25 não é divisível por 2, eu copio. 21 não é divisível por 2, eu copio. Alguém ainda é divisível por 2? Agora não mais, né? Qual o próximo primo? O 3. Alguém aqui é divisível por 3? O 21 é divisível por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui agora, ó. Certo? 1, eu já terminei, eu só copio. O 25 não é divisível por 3, eu copio. E o 21 é divisível por 3, que dá 7. Alguém aqui ainda é divisível por 3? Não. Próximo primo é o 5. Alguém aqui é divisível por 5? Sim, o 25. Então, eu coloco aqui, ó. O 1 eu já terminei, só copio. O 25 é divisível por 5, que dá 5. O 7 não é, eu copio. Alguém aqui ainda é divisível por 5? É, o 5, né? Então, novamente, vou colocar o 5 aqui. 1 já terminei, eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 não divide, não é divisível, eu copio. Alguém aqui ainda é divisível por 5? Não. Próximo primo. O 7. Alguém aqui é divisível por 7? É. Então, coloco o 7 aqui. Esse já terminei, eu copio. Esse já terminei, eu copio. 7 dividido por 7 dá 1. Quando ficar tudo 1, acabou. O que eu vou fazer aqui agora? Encontrar o produto aqui, ó. Tá? Ou seja, eu vou multiplicar esses números. Então, ó, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes o 4 é 8. 2 vezes o 8, 16. 3 vezes 16 dá 48. 5 vezes o 48 vai dar 240. 240 vezes 5 vai dar 1.200. 1.200 vezes 7 vai dar 8.400. Então, isso aqui, ó, 8.400. Esse daqui, ó, vai ser o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Ok? Certo? Tá. E qual a diferença aqui do máximo divisor comum? Um é o múltiplo, o outro é o divisor, tá? Então, vamos lá. O processo é bem parecido. Eu vou fazer uma decomposição em fatores primos. A única diferença é que quando esse fator primo ele dividir todos os números ao mesmo tempo, eu irei destacá-lo, tá? Porque eu vou encontrar o produto entre esses números destacados no final. Vamos lá, vou mostrar. Então, ó, 16, 28 e 10. Mesmo processo. Quem é o primeiro número primo? É o 2. Alguém aqui é divisível por 2? É, os 3 inclusive, né? Quando todos forem divisíveis por esse número, que eu acabei de pegar aqui, por esse fator primo, eu vou destacá-lo. Então, eu vou destacar aqui. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 28 dividido por 2 é 14. E 10 dividido por 2 dá 5. Alguém aqui é divisível por 2 ainda? É, o 8 e o 14. O 5 não. Mas como tenho pelo menos um que é divisível, então novamente vou colocar o 2 aqui. Não irei destacá-lo. Por quê? Porque ele não está dividindo todos ao mesmo tempo. Apenas 2 deles, tá? Então, não vou destacá-lo. Mas eu vou fazer
normalmente essa divisão. 8 dividido por 2 é 4, 14 dividido por 2 é 7, 5 não é divisível por 2, eu copio. Alguém aqui ainda é divisível por 2? É, o 4. Então, novamente, coloco o 2 aqui. 4 dividido por 2 é 2, o 7 não dá, eu copio, o 5 não é divisível, eu copio. Alguém aqui ainda é divisível por 2? O próprio 2 ainda. Então, copio de novo. 2 dividido por 2 é 1, 7 não é, eu copio, 5 não é, eu copio. Alguém ainda é divisível por 2? Não. Próximo primo. O 3. Alguém é divisível por 3? Também não. Próximo primo. O 5. Alguém é divisível por 5? Sim, o 5. 1 eu já terminei, eu copio. O 7 não é divisível, eu copio. 5 dividido por 5 dá 1. Alguém aqui é divisível por 5 ainda? Não. Próximo primo é o 7. Alguém é divisível por 7? É, o 7. Esse eu já terminei, eu copio. 7 dividido por 7 é 1. Esse eu já terminei, copio. O que eu vou fazer aqui agora? Você lembra que no MMC, no mínimo múltiplo comum, eu multiplicava todos os números, né? Todos os fatores. Aqui no caso, eu só vou multiplicar aqueles que eu destaquei. Só que eu só destaquei apenas um. Então, esse é meu MDC aqui no caso. Meu MDC aqui no caso vai ser apenas 2. Aí se eu tivesse mais de um, se eu tivesse, vamos supor, se fosse o 2 e o 5, eu iria multiplicá-los. Entendeu? Como não tem com quem multiplicar, então é simplesmente ele. Então o MDC entre 16, 28 e 10 é o 2. Ok? Certo? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.